por um acaso eu pudesse pular um capítulo da Bíblia para não ter que falar aqui, seria Juízes 19, tá? Mas pode ficar tranquilo que 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos ensina que toda a Escritura foi divinamente inspirada por Deus para ensino, disciplina, correção, instrução e justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra do Senhor. Então, Bíblia aberta, caneta na mão, se prepara, porque Deus vai falar com você e comigo hoje. Bom dia, Juízes 19, um dos capítulos mais horripilantes de toda a Bíblia. Se você tem estômago fraco, aguenta firme aí, tá? Porque Deus vai falar com a gente hoje, já falou comigo aqui, e nós temos que meditar nesse capítulo aqui e realmente ter assim uma repulsa pelo pecado. Como é que pode o povo de Deus chegar a esse nível que ocorreu aqui? Um levita, que era para ser um servo do Senhor, aquele que instruía as pessoas, levava a palavra de Deus, causar tudo isso. E no decorrer de toda a Bíblia nós vemos casos e casos de pessoas que simplesmente deixaram o pecado dominar o seu coração e causar grandes danos. Que no nome de Jesus, hoje, eu e você não sejamos dominados pelo pecado. Pelo contrário, que a gente se aproxime da palavra de Deus, que a gente possa dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo domine o nosso coração, que Ele habite aqui no nosso coração e nos instrua no caminho que devemos seguir, que leva ao nosso Pai, o nosso Deus. No nome de Jesus, pessoal, isso é muito sério. Vou passar o contexto para você e aí nós vamos estudando aos poucos, tá? Já digo que essa história se concretiza e finaliza no capítulo 20. Então eu vou passar para você o capítulo 19 hoje. No próximo vídeo é o capítulo 20, tá? Mas resumindo para você. Naqueles dias não havia rei em Israel, e o rei, a autoridade máxima daquela sociedade ali, onde guiava o povo por princípios, valores, mandamentos que ele utilizava ali naquela época. Porém, nós sabemos que toda a Bíblia apresenta o quê? Reis que seguiam ao Senhor e reis que não seguiam ao Senhor. E como não havia rei aqui, cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. E quando não tem direção, o povo fica perdido. Então, eu e você precisamos de uma direção. E nós temos uma direção. Nós temos a palavra de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, se nós andamos por esse caminho, nós temos uma direção. Eu sou a verdade, disse Jesus. Ele é a verdade. Nele não há mentira, nele não há injustiça, nele não há malícia. Ele é a verdade. Então, se nós caminhamos em direção a Ele, estamos indo no caminho da verdade. E Ele é a vida. Então, a partir do momento que nós andamos nos caminhos do Senhor Jesus, através dele, pela palavra dele, nós temos vida e Ele nos garante vida em abundância, tanto aqui nessa terra como nos céus um dia, reinando juntamente com Ele. Então, no nome de Jesus, se aproxime dele, se aproxime da palavra de Deus e você será muito bem instruído. Não deixe esse mundo, com os princípios desse mundo, com o pecado à solta aí, tomar o seu coração e a sua mente. Não deixe, mas que no nome de Jesus, a sua vida seja instruída pela palavra de Deus. Totalmente. Isso que eu e você precisamos tomar posse, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o que acontece? Um contexto rápido para você. Um levita, servo de Deus, aquele que deveria levar a palavra do Senhor para os outros, tem uma concubina, então já tudo errado aí, ele deveria ser marido de uma só mulher, mas ele tem a sua concubina. Eles brigam de alguma forma, não fala o que aconteceu. As versões mais antigas usam a expressão adulterou contra ele, mas na verdade, se você pegar pela Septuaginta, versões mais originais, você vai ver aí que era como se fosse ela ficou irada, brava, irritada, zangada, eles brigaram feio e ela se afastou, voltou para a casa de seu pai. Ele foi lá e tentou se reconciliar com ela. Então, isso já até demonstra que não era um adultério físico, porque ele, pela lei, iria apedrejar ela e tudo mais, mas vão lá tentar se reconciliar. O pai dela, todo amoroso com ele, benção, vem aqui, fica uns dias, tal, não sei o quê, passando a mão na cabeça dele. Só que esse levita, eu já digo pra você, por todo esse capítulo, você vai ver que ele era egocêntrico, ele era insensível e ele era covarde. Então, não fique iludido com a religiosidade de uma pessoa, que no nome de Jesus, o Espírito Santo abra os nossos olhos, nossa mente, para nós sabermos quem entra na nossa casa, com quem nós nos relacionamos e
se nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus. Porque eu e você não podemos ser essas pessoas covardes, insensíveis, egocêntricas. Não, o Senhor nos molda de acordo com o seu padrão, com a sua justiça. Então, no nome de Jesus, não deixa o pecado que há no nosso coração nos dominar. Pelo contrário, o Espírito Santo que habita em todo aquele que nele crê deve instruir a nossa vida com boas práticas, boas condutas. Pelos frutos nós conhecemos aqueles que realmente vivem de acordo com a palavra de Deus. Esse levita deixa muito claro que ele era contrário a muita coisa que o Senhor tinha estipulado aqui. Ele estava indo pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio pecado. E aí o pai dessa moça, fica aqui e tal, não sei o quê. Chega uma hora que eles vão embora. Ou seja, o levita leva aí a sua concubina e vão para outra cidade. Quando eles chegam na cidade, ninguém os recebe. Apenas um senhor, fala aqui que é um velho, né? A minha versão diz que é um homem mais velho. Chega ali, recebe eles e trabalha com a hospitalidade para eles. Então, vai lá, coloca na casa ali, tudo certo, tudo em ordem até esse momento. Porém, do versículo 20 em diante, aí acontece uma situação muito parecida com Sodoma e Gomorra, tá? Homens, olha só o que a palavra fala, estando eles alegrando o seu coração. Então o pessoal da casa ali, tá? O levita, esse homem, a sua concubina. Chegaram homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho, o senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que nós o conheçamos. E essa expressão conheçamos é relação sexual, ou seja, eles queriam abusar ali do levita. Então, o senhor da casa ali já fica desesperado. Não faça nada com o levita, pelo amor de Deus, não faz isso. Leva minha filha que é virgem e... loucura, que loucura, olha só. E aí o levita, em vez de tomar uma atitude mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que ele conhecia da palavra, ao Deus que ele pseudo-servia, o que ele faz? Leva a minha concubina, pegou ela à força, fala ali o versículo 23, e a empurra para fora. Ou seja, aqueles homens pegam essa concubina, olha que loucura, isso é nojento, isso é horripilante, tá? Humilham ela e fazem dela tudo o que imaginar, uma loucura, noite e dia, até o amanhecer. Ela cai na beirada da porta e, nossa gente, que loucura, gente. Nossa, ela cai falecida, né, por conta de tudo isso, e aí ele passa a noite, ele acorda, abre a porta, ela tá na beirada da porta falecida, e ele simplesmente fala assim: levanta, vamos. Misericórdia, gente, misericórdia. E aí ele coloca ela sobre o seu jumento e vão para outra cidade. Ele pega ela, ele despedaça ela com um cutelo, envia para 12 partes ali dos termos de Israel, e aí as pessoas, as tribos começam a olhar aquilo, né, ficam espantadas, falam: nunca aconteceu isso, nunca se viu isso desde que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Como isso? E aí cria-se a primeira guerra civil de uma loucura, uma loucura. Eu tenho 1 minuto e meio para falar com você. O pecado, ele corrompe, ele destrói, ele causa algo nojento, e quem dá risada com isso é o diabo, é os seus demônios. Eles apoiam isso e eles criam isso, porque o pecado é obra do diabo. O pecado pertence ao diabo e seus demônios desde o princípio. Jesus disse: ele é o pai da mentira e ele peca desde o princípio. Mateus capítulo 15, versículo 19, eu quero deixar para você essa palavra para finalizar aqui e deixar um alerta para você muito importante. Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, destruição, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Desculpa o clima pesado desse capítulo aqui, mas que no nome de Jesus, se alguma dessas coisas tem rondado o seu coração, tem rondado a sua mente, e você tem praticado isso, seja repreendido agora pela autoridade do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos nos aproximar dele. Então, que a gente possa dobrar os nossos joelhos,
clamar a santidade ao Senhor, viver a santidade ao Senhor e pedir a purificação do nosso ser pela palavra de Deus, pela presença do Senhor em nós. No nome de Jesus, que você tome posse disso. Busque o Senhor de todo o seu coração. Nos vemos no capítulo 20. Um grande abraço, Deus abençoe.